Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conexão Cliente, um espaço onde você tem muitos insights profissionais sobre a experiência do cliente, desenvolvimento humano, carreira e empreendedorismo. Hoje eu converso com a Sara Cardoso, especialista em marketing, experiência do cliente, inovação e agilidade. Ela atuou nos segmentos de embalagens, TI, telecom e agências de publicidade. Hoje, o nosso tema é o impacto da gestão de terceiros na experiência do cliente. Sara, muito obrigada pela tua presença aqui hoje, tenho certeza que vai ser valiosa. Sim, eu que agradeço demais o privilégio aí de estar conversando com você, é uma honra, né? Sei que você é uma profissional aí muito querida, muito conhecida, e para falar de um tema que eu amo, né? Então, privilegiada de estar aqui para a gente conversar um pouquinho. Ai, que ótimo, fico feliz. E, Sara, eu já queria começar te fazendo aqui a primeira pergunta, já que a gente está falando da gestão de terceiros, quais são as diferenças na experiência quando se trata de um negócio próprio ou de uma franquia e de um revendedor? Como é que a gente verifica essas diferenças na experiência? Eu acho que da marca matriz, né, falando assim, nessa linha, tem um primeiro ponto que é a gestão indireta da equipe, né? Então, eu, enquanto marca ali provedora, que estou terceirizando o meu serviço de venda, né? Na verdade, eu não vou ter ali a gestão daqueles colaboradores. E aí, tanto do ponto de vista, né, de restrições trabalhistas, como do ponto de vista desse acesso, né, que vai dificultar o meu acompanhamento em relação à cultura, valores, enfim, uma série de frentes aí, a gente já encontra o primeiro ponto de diferença, né? Acho que tem uma segunda questão em relação ao mapeamento da jornada, porque cada revendedor, ele vai olhar para aquele momento ali que ele está tendo com o cliente, então ele vai olhar para aquele pedaço da jornada, e eu, enquanto marca, vou ter a noção do todo. O meu cliente ali está tendo um ponto de contato, mas especialmente nesse momento em que a gente vive tecnologia, respira digitalização e a omnicanalidade, né? Então eu não posso considerar que a minha jornada se concentra lá, só ali, né? Então eu vou ter que olhar que aquela é uma parte do momento que o cliente vai ter comigo, né? E fazer um mapeamento completo, entendendo qual é o impacto daquele passo ali. Então, o revendedor, né, a concessionária, seja lá como a gente chama o terceiro, ele vai se tornar somente um pedaço da jornada, né? E aí, do ponto de vista dele, muitas vezes isso acontece também. Se não é trabalhado nessa visão de experiência e do todo, ele pode ter essa interpretação de que a vivência do cliente é somente aquele momento que ele está tendo ali. E aí isso não somente do ponto de vista de jornada, mas quando a gente fala de blueprint de serviços também, né? Então, vamos olhar para o back-office, como é que está funcionando ali, toda essa parte de processos, de entrega, geralmente há processos diferentes, e a entrega desses processos também impacta na visão de jornada e na percepção do cliente final, né? Além disso, tem toda uma questão em relação à estrutura, e aí tratando muito dos pontos que podem divergir, né? Falando de uma experiência aí linear, no mundo ideal, o certo é que, independente de eu estar olhando um ponto de venda próprio ou de um terceiro, né, que eu tivesse a mesma visão de estrutura, o que muitas vezes não acontece, né? Além de toda essa questão de olhar a dispersão geográfica. E, por último, né, sistemas de medição mesmo da experiência. Geralmente, você olha uma empresa matriz, ela já tem tudo isso mais estruturado, né? E o revendedor, ele não vai ter isso ali de forma exclusiva, ou ele vai se apropriar de um sistema que já existe, ou muitas vezes ele não vai ter um sistema próprio ali para medir a experiência. São muitos pontos a serem observados aí e com certeza o papel da matriz também acaba sendo grande, né, em tudo isso, tendo aí essa observação, ajudar com essa medição, ajudar a trazer caminho, né, para esse revendedor. Tem um acompanhamento próximo, eu imagino. Né? Isso. Se esse acompanhamento não existe, né, aí qual é o grande ponto aqui, né? O revendedor, ele pode ter essa ideia, né, de que o cliente é dele.
Então, não entender como um cliente da marca. E pensando nesse ponto que eu falei ali da omnicanalidade, né, em que a gente vai ter uma experiência muito mais complexa, com muito mais pontos de contato, a gente sabe que ali é apenas um dos pontos de influência para que haja uma visão completa de experiência. Se aquele elo ali é quebrado, naquele momento, naquele ponto de venda específico, naquele revendedor, né, então isso vai impactar todos os outros revendedores, todos os outros pontos de venda, né, e a experiência e visão do cliente com a marca maior, né, com a percepção. É tanto que hoje a gente não fala mais de branding, né, olhando somente do ponto de vista de marketing. O branding hoje é a experiência que o cliente vive. Então, se você olhava antigamente, o meu franqueado vai me pagar royalties aqui, e aqui com isso eu vou fazer um investimento, e ele vai se apropriar aí do recall da minha marca, de como eu sou conhecido, e isso vai gerar um fluxo para ele. Isso não é mais suficiente. Se ele faz tudo isso, eu gero um fluxo lá, mas existe uma quebra na experiência, de qualquer forma, eu estou gerando um detrator ali da marca, eu estou quebrando todo o processo, né? Então, isso também aumenta essa complexidade da relação com revendas e franqueados. Nossa, realmente tem uma complexidade robusta nessa jornada. Eu mesma não tinha parado para analisar que acaba que o revendedor é uma parte da jornada. Imagina que toda a experiência com a marca, principalmente depois da omnicanalidade, ficou gigante, ficou diversa, né? Incrível. E aí, pegando esse gancho, Sara, na gestão da marca que terceiriza os canais de venda, quais são os maiores desafios em relação à experiência? Então, já acho que a gente falou primeiro, né, que foi essa questão de incutir na cabeça do revendedor que não é um cliente dele, mas que é um cliente da marca, que ele é uma parte desse processo, né, que, óbvio, se você cria uma relação sustentável, se você tem retenção, né, se esse cliente satisfeito traz oportunidades, né, de reduzir churn, de você ter um upselling ali, um cross-selling, isso vai beneficiá-lo também. Então, se ele tem essa compreensão, né, ótimo, porque aí todo mundo se beneficia, mas se você não chega nesse nível de entendimento, que está muito relacionado ao entendimento dele realmente em relação à experiência e o papel da experiência dentro do negócio, né, se ele não tem esse entendimento, então, em vários momentos aí você vai correr o risco de quebrar esse elo e todo mundo também sair prejudicado. Acho que um outro ponto aí em relação ao desafio, né, é que ele precisa ter o mesmo compromisso com o feedback do cliente do que eu vou ter como marca, né, enquanto marca. Então, se eu tenho um sistema de medição, né, e consigo entender, enxergar a experiência em pontos de venda específico, né, e a gente que olha experiência, né, pega esses feedbacks e transforma em ações para que a gente trabalhe melhoria contínua. Não adianta você conseguir fazer isso dentro com as suas áreas internas e departamentos se você não vai conseguir também enraizar isso nas ações e na forma de atuação do revendedor. Então, ele também vai ter que se apropriar desses feedbacks e entender como pontos de melhoria para poder alavancar a forma de entregar essa experiência, né? Entender isso como frente de sustentabilidade, como eu falei aqui, olhar essa visão a longo prazo e saber que esse cliente que não vira churn, né, que ele não sai da base, ele também vai trazer novos negócios a longo prazo, que não seja para ele naquele momento, de repente é em outro PDV, mas que em alguma hora esse cliente pode voltar para ele, né? E aí, assim, acho que tem um outro risco que acontece até dentro da própria empresa, que é quando a gente começa a parametrizar os resultados da medição com algum tipo de gatilho de remuneração, de performance, alguma coisa desse tipo. Quando a gente faz isso internamente, com colaboradores, você já corre um risco ali de fraude e tal. Então, com o revendedor, você também vai correr esse risco, né? Se você começa a atrelar isso a algum resultado de performance comercial dele e jogar ali no meio um indicador de experiência, ele pode entender isso como um sistema punitivo e começar a tentar maquiar de algumas formas, né, o que vai te privar de feedbacks e de ações de melhoria. Então, eu até tive uma experiência essa semana. Eu fui numa loja e a pessoa me seguiu assim na saída e falou: você pode me dar um 10? Ela não perguntou, tipo, você pode responder a pesquisa? Não, ela já chegou para mim assim:
Eu falei, mas por que eu vou te dar um 10? Ela, não, você pode me dar um 10, que eu preciso receber um 10. Então, assim, ela não era para o nome dela, mas ela já veio direcionada me pedindo, porque com certeza ela estava sendo cobrada por aquele indicador, enfim, por aquela unidade ali de negócio que precisava entregar uma nota específica. Então, eu falei para ela, não vou te dar 10, porque eu esperei muito na fila. E aí eu não dei o 10, mas se eu fosse pela linha dela, eu iria me sentir ali inibida a não dar uma outra nota. Então, acho que é um risco, né? E que é preciso se avaliar, por exemplo, em alguns momentos, se você vai valer mais a pena você atrelar, de fato, a medição da experiência em si, ou se você pode atrelar indicadores que vão impactar a experiência, como, por exemplo, capacitação. Talvez seja mais interessante eu ter a garantia de que esse cara está capacitando a equipe, de que está todo mundo alinhado com essa questão de cultura, valores, aspectos técnicos do produto, do que olhar para ele, né, do ponto de vista de simplesmente pegar uma nota que ele pode ter fraudado. Né? Então, acho que esse é um risco importante aí. Um risco. Desculpa, Sara. Pode continuar. Não, eu ia falar isso, que acaba sendo um risco aí, porque se você não tem a visibilidade desse sistema de medição, né? Se você não tem veracidade nessas informações de feedback, qualquer plano de ação teu vai por água abaixo. E aí a gente pensa, né, o quanto que é importante a maturidade da empresa, seja ela o canal, ou seja ela até mesmo a marca, né, a marca aí como provedora de capacitação também para as suas franquias, para os seus revendedores, porque a maturidade de quem está ali gerindo a pesquisa é importantíssima, né? Não adianta você só cobrar realmente resultados de pesquisa, porque esse tipo de coisa pode acontecer. E você vê que o cliente, você é uma profissional que está acostumada a trabalhar com experiência, está acostumada a trabalhar com pesquisa, mas você imagina o cliente, ele se sentindo totalmente coagido, né? Constrangido a dar uma nota 10, e tem que ser o 10, não pode nem ser o 9, ou não pode ser aquele que percebeu, né? Tem que ser o 10. Hoje em dia existe até uma discussão, né? O quanto que, por exemplo, o NPS, ele deve ser identificado ou não. Porque existe, você imagina, em geral, de forma geral, o NPS, na grande majoritária condição dele, é enviado para o cliente, ele vai responder de forma remota. E ainda assim a gente está tendo o cuidado de pensar se realmente esse cliente vai se sentir à vontade, já que ele está identificado, de colocar a real percepção dele. Né? Por outro lado, a gente sabe que é importante conhecer o cliente, conhecer a percepção dele, para que a gente possa fazer um fechamento de looping adequado, para que a gente possa tomar eventuais ações corretivas até com o próprio cliente. Mas, enfim, existe ainda hoje essa discussão. Então, gestão realmente da pesquisa é algo muito importante. Maturidade, né? E aí, esse ponto que a gente está falando já cai aí no que eu ia falar como próximo desafio, né? A experiência, ela acaba sendo fruto de uma rede aí maior, que envolve os seus valores, o seu propósito, tudo isso, né? A forma como você quer impactar as pessoas, né? O teu papel aí diante do cliente. E aí, um desafio grande é conseguir compartilhar esse propósito com os revendedores, que às vezes está muito claro ali internamente para o teu público, para o teu colaborador. Claro, às vezes já é difícil, né? Quando você tem uma grande empresa, enfim, já é complicado você conseguir passar essa visão para todo mundo. E aí você ainda chegar lá na pontinha, né, do iceberg, levar isso para todos os teus revendedores franqueados, fazer com que eles absorvam isso, é ainda mais complexo. Então, acho que é um grande desafio. Se você consegue fazer isso e enraizar essa visão de propósito, então acaba que o entendimento da importância de experiência, de pessoas, de capacitação vem como consequência de tudo isso. Mas, de fato, é um grande desafio, né? E, por último, acho que tem uma grande questão aí para gerir essa experiência, que é o fato de você ter uma dispersão geográfica, né? Geralmente, quando você tem revendedores, você tem muitos locais diferentes. Então, aqui,
isso vai dificultar a tua gestão, né? Se você tem uma grande capilaridade, você tem muitos pontos de venda e tal. Então, em alguns momentos, se você tem, por exemplo, muita capilaridade em espaços próximos e o cliente vai em mais de uma loja, é difícil até responsabilizar alguém, identificar qual é a raiz do problema, enfim. E aí cai também no que a gente já falou, que é o efeito dominó, né? Você cria um problema, gera uma questão ali com a marca e isso sai impactando todo mundo até chegar na marca principal, né? Que enfim, está fazendo todo um esforço ali de melhoria e acaba não conseguindo levar isso até a ponta ali, até todos os revendedores e pontos de venda. E no penúltimo ponto que você falou, eu estava até aqui pensando, né? Você imagina que, com relação ao propósito da marca, visão, enfim, tudo que a gente acaba elencando ali, colocando dentro da cultura, para o fortalecimento da cultura, tem uma ação muito prática, que é a própria contratação, né? Quando a gente contrata pessoas que não estão aderentes ao fit cultural da empresa, existe uma tendência grande de que você está perdendo ali a gestão da cultura, digamos assim, do fortalecimento da cultura. Então, imagino que numa situação como essa, de franqueados e revendedores, esse é um controle que você perde completamente, porque já não é mais a empresa original que está contratando, já é a outra empresa com o seu modo de ver, né? Pois é, e aí você imagina um nível de gestão que é você conseguir acompanhar, entender, mapear o processo seletivo do teu terceiro, né? Como é que ele vai estar escolhendo pessoas. Então, isso só vai acontecer, que você não vai conseguir ter braço, né? Enfim, ou vai ser muito caro, ou vai ser muito difícil, para conseguir chegar nesse nível de acompanhamento. Então, a forma de fazer isso é com o compartilhamento dos valores, como você falou, de propósito. Se ele tem essa mesma visão, se ele sabe do impacto, se ele sabe da importância da experiência, então isso vai acontecer de forma orgânica e natural. Você não vai precisar pressionar, cobrar, enfim, vai existir esse alinhamento se o propósito estiver alinhado nessa frente. Bacana, Sara. E diz uma coisa, que tipo de ação prática pode ser feita para potencializar ganho de performance? Quando a gente fala no ganho de performance do revendedor, do terceiro, que tipo de ação prática a gente pode fazer com relação a isso? E aí, olhando do ponto de vista de experiência, né? Então, aqui, eu acho que o primeiro ponto que a gente já repetiu aqui algumas vezes, que é construir essa questão da consciência, né? Porque através da consciência, o que é que eu vou gerar? Consistência, porque independente do meu acompanhamento, eu vou saber que esse alinhamento existe, e vai ter a coerência entre toda essa percepção e experiência, independente de com quem, quando, onde, como esse cliente está tratando com a minha marca, né? Então, esse investimento em cultura compartilhada, eu acho que a gente já falou aqui o primeiro ponto, né, que seria uma ação de melhoria, que é o processo de contratação. Então, é entender, direcionar, né, o máximo que for possível, de que forma essa pessoa, esse revendedor vai contratar as pessoas, qual o perfil que está alinhado com o teu propósito, né? Então, às vezes você não pode estar lá, mas você pode ter um direcionador, né, mostrar para ele quem são as pessoas, de que forma elas precisam atuar, qual é o fit cultural que precisa ter com a tua empresa. Então, tudo isso você pode fazer um alinhamento prévio, né? Além do fato de comunicar e compartilhar a cultura, que isso é o básico, né? Essa comunicação constante aí, porque é nesse reforço que essa visão de cultura do propósito vai se tornar hábito, então precisa ser uma comunicação que acontece o tempo todo. Um outro ponto aí, que a gente falou também um pouco, né, que seria olhar outras formas, né, de atrelar a visão de performance do revendedor, que não seja apenas o número puro da medição da experiência, né? Então, que outros pontos? O cara vai ser medido e avaliado se ele está oferecendo uma boa estrutura, se o espaço dele é amigável, agradável, se está limpo, se está reformado, né, se está dentro dos nossos padrões. Então, isso também é experiência. E aí eu vou incentivar para que esse cara esteja sempre bem estruturado para oferecer uma boa experiência ali, né? O próprio ponto de capacitação, que é essencial aí, então, tanto do ponto de vista de conhecimento de produto,
como um alinhamento com em relação a frentes comportamentais e tal, tudo que você pode trabalhar aí, como a gente falou de cultura, né? Porque falar sobre cultura e propósito vai ser falar disso para as pessoas, não só para o revendedor, mas com todo mundo ali que está envolvido. Então, você precisa também ter uma estrutura de capacitação nesse sentido, né? E acho que tem outro ponto aí, em relação à padronização de processos. Então, por exemplo, você precisa garantir que ali no back-office o cara vai ter um blueprint de serviço semelhante ao teu. Então, vamos padronizar ali processo de venda com sistemas semelhantes, que tenham informações ali que estejam casadas, né, que sejam de visibilidade geral, quando você tem histórico, possa saber o que aconteceu com esse cliente, que você não tenha disparidade entre tecnologias, né, falando de você, e entre os pontos de venda. Então, quanto mais você conseguir equalizar esse background de processos aí, então, mais fácil vai ser de você padronizar o ponto de vista e a jornada desse cliente, né, no momento final. E aí eu acho que também essa necessidade de reconhecer as pessoas, né, você pode reconhecer quem entrega experiências superiores, quem consegue se destacar em relação a isso. Um outro ponto que eu acho importante, né, o revendedor, ele vai estar lá na linha de frente com o cliente, ele tem contato direto, então ele também tem que te dar insumos e ser alguém que vai te dar informação de feedback para você transformar a experiência e atuar com inovação, né? Então, esse contato direto transforma ele numa ferramenta de expertise para que você também melhore os negócios ali. Então, estabelecer esse fluxo de comunicação que seja de idas e vindas, né, que ele também possa trazer esse feedback através das vivências dele aqui no ponto de venda, vai fazer com que ele se torne uma ferramenta de melhoria também. E aí, por último, assim, tem um livro que eu gosto muito, eu tenho certeza que você conhece, que é o Guiados pelo Encantamento ali, que fala da história da Mercedes, né? Então, eles têm, assim, para quem trabalha com terceiros, eu acho que é uma ótima indicação de livro, porque ele tem uma parte prática ali, que traz um pouco de método, de como eles olharam para a roda da experiência, mapearam ali quais eram os passos, e ali, que eu achei interessante, é que na roda deles, o primeiro passo em que o cliente faz ali a pesquisa de preço do carro e tal, eles trazem eles fizeram uma mudança no processo que foi antecipar algumas necessidades do consumidor. Então, naquele primeiro momento que o cliente ia lá fazer a pesquisa, ele já tinha uma ferramenta online e quando o cara ia para a concessionária, ele já ia direcionado. Tanto o cliente já tinha um monte de informação e chegava lá para fazer a compra, não tinha mais aquele processo, eu chego lá, pego um orçamento, um pedaço de papel, volto e tal. Não, então já tinha um processo estabelecido e eles também conseguiam brifar as concessionárias com a informação do cliente para que eles pudessem ir bem direcionados na hora de oferecer essa experiência. Então, acho que é um ótimo exemplo, assim, de como as coisas casam e você antecipa a necessidade e também facilita a vida desse terceiro. Demais. E uma coisa que eu acho interessante também, da gente lembrar, né, é que comportamento é repetido e aprendido, né? Isso a psicologia já nos mostra isso. Então, eu imagino que uma boa prática também é sempre, na medida do seu possível ali, né, a empresa levar de forma prática como ela trata esses parceiros e como ela deseja que esses parceiros tratem o seu cliente final, né? Deixar isso muito claro, né? Que assim, aqui a gente faz dessa forma, aqui vocês são tratados assim, aqui você é parte do processo. E porque isso não adianta, isso funciona até na gestão de pessoas dentro da empresa, isso vai funcionar também com o parceiro. Eu me lembro que, numa das minhas experiências com sinergia com parceiros também, eu não trabalhei direto com parceiros, mas eu trabalhava com áreas que prestavam serviços para parceiros também. Então, eu me lembro que, em alguns momentos, esses terceiros, esses parceiros ficavam muito se sentindo fora do processo, sabe? Tipo, a informação não chega tão bem, nós não estamos aí, foi o que você falou, né? A distância faz isso, né? As barreiras de localidade e tal. Então, a informação não chega tão bem, nós somos esquecidos, né, em algumas comunicações.
Então, é importante trazer essas pessoas o máximo possível para perto também, e tratar essas pessoas que eu falo, né, esses parceiros, esses terceiros, o máximo possível para perto também, e tratá-los como a gente quer que eles tratem o nosso cliente, né, deixar claro para eles, assim, isso. É verdade, acho que esse ponto de comunicação aí é bem sensível, né? Muito. Porque uma quebra de comunicação com um revendedor vai fazer ele passar uma informação errada, vai gerar uma experiência ruim. Então, eu acho que é realmente um ponto que é importantíssimo aí e que precisa ter um fluxo muito constante e efetivo, não aquela comunicação que você manda e-mail e o cara nem lê, né? Mas, assim, uma forma de, como você falou, inserir ele na realidade do que está sendo feito, e aí ele se sentindo participante até acaba mais motivado, né, para acompanhar essa comunicação, para saber do que está sendo feito, para participar de uma implantação, né. E até um outro ponto também que eu lembrei aqui, né, acho que você trazer benchmarks e provar dentro da própria empresa, né, então eu já fiz aqui uma reforma, fiz uma mudança no meu fluxo de processo, e isso trouxe um resultado financeiro X ou Y, né? Então, a verdade é que a gente ganha o terceiro quando a gente mostra para ele que isso traz dinheiro no bolso. No fim das contas, também tem muito a ver com isso. Então, eu acho que usar a experiência própria para mostrar que dá certo, para trazer o cara para essa realidade e se motivar também a atuar nessas transformações para melhorar a experiência é super importante. Ah, perfeito. E Sara, infelizmente, para finalizar, já para ir para a nossa última pergunta, queria que você falasse um pouquinho o que você acha sobre as tendências e as oportunidades em experiência do cliente, mas assim, num horizonte curto, no futuro próximo. Eu acho que a gente passou aí por um momento em que os produtos, né, foram hipersegmentados, em que a gente começa a tentar encher de categorias de produto e serviço para atender todo tipo de pessoa, atrair todo tipo de cliente, mas eu acho que a experiência ainda não acompanhou esse ritmo, né, de ser hipersegmentada, de você conseguir realmente atender todo mundo de forma bem específica e pessoal. E aí, o que na minha cabeça imagino que vai acontecer é que com essas oportunidades de tecnologia, né, que estão sendo aprimoradas, cada vez aí mais assertivas, né, nesses pontos de contato com o cliente, vai ser um apoio importante para que a gente consiga trabalhar cada vez de forma mais rápida, mais específica, cada um desses clientes, mas sim matar também o lado do humano, que eu acho que vai continuar existindo, né? Acho que quando a gente conversa com as pessoas, elas também sentem falta disso. Então, acho que a gente vai conviver com o híbrido, mas que a tecnologia vai apoiar para que a gente tenha também essa hipersegmentação das experiências. Então, você acredita na tecnologia, no avanço tecnológico para tornar a experiência do cliente mais fácil e melhor. Isso aí. Perfeito. Sara, preciso te agradecer. Muito obrigada. Infelizmente, nós estamos chegando ao final de mais um Conexão Cliente. Foi incrível conversar com você, conhecer um pouco mais sobre esse segmento, né? Eu acho que tem muita gente que, com certeza, está nos assistindo aqui hoje e que precisa de um pouco dessa elucidação. Então, muito obrigada pela sua participação aqui, por todos os insights que você trouxe. Se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais do seu trabalho, do seu conteúdo, elas te encontram na rede social? Qual rede social? Isso, pode me achar no LinkedIn, estou lá como Sara Cardoso Corrêa, então fiquem à vontade aí para me adicionar, eu, enfim, adoro aí esses contatos na rede, de receber conteúdo, compartilhar, então vocês podem me achar que a gente vai se conectar por lá. Tá? E eu que agradeço demais, obrigada pelo convite. Você já sabe aí, tá cansada de saber que eu gosto de falar sobre isso, gosto de conversar sobre isso. Então, aí estou à disposição sempre que você quiser conversar. Muito obrigada. Obrigada, Sara. Bom, o @ da Sara vai estar aqui embaixo nos créditos, então você pode encontrá-la no LinkedIn, se conectar com ela, conhecer um pouco mais desse conteúdo tão valoroso. Mais uma vez, Sara, muito obrigada pela sua valorosa participação aqui no Conexão Cliente. E eu quero agradecer a você também, que está nos assistindo aqui essa semana. Muito obrigada pela sua audiência e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.